Nesta segunda aula sobre o funcionamento do nosso sistema, vamos tratar especificamente sobre a construção dessa barra de navegação. Muito bem, nós voltamos ao arquivo index.php e aqui existe uma seção do menu de navegação. Então, como eu disse, ele é bem extenso, porque tem muita codificação aqui, porque o menu de navegação é montado dinamicamente. Então começamos por aqui, ó. Existe uma query que envolve várias tabelas. Eu já tenho a execução dela aqui. Isso aqui é a execução dela. Então, aquela aqui, ó, a execução dela. Esse menu que vocês estão vendo aqui é nada mais, nada menos o resultado dessa consulta SQL. E aí nós vamos entender um pouquinho da estrutura do banco de dados necessária para atender esta situação. Então nós temos aqui, ó, no banco de dados, nós temos duas tabelas importantes aqui, uma tabela chamada módulo e uma tabela chamada funcionalidade. Perceba, no nosso padrão a gente diz o seguinte, que módulo é a tabela pai e funcionalidade é a tabela filha. Por quê? Porque a chave primária de módulo está bem aqui, ó, como chave estrangeira na tabela funcionalidade. Quais são os valores possíveis para módulo? Nós também temos já essa tabela cadastrada aqui e nós temos aqui módulo. Quais são os módulos possíveis? Administração, projeto institucional. Essas informações estão aqui, ó. Administração, projeto institucional. Qualquer alteração que eu faça bem aqui, institucional, vamos acrescentar aqui informação. Se eu dar um atualizar na página, automaticamente ele alterou aqui, ó, institucional. Eu queria que ele tivesse alterado do outro lado. Deixa eu ver se seria aqui a informação. Institucional. Alterei. Esperado que ele altere aqui. Ó, alterou direto. Então, existe essa tabela institucional. Desculpa. Existe essa tabela módulos. E cada módulo pode ter uma ou muitas funcionalidades. Existe essa tabela aqui, muito importante, uma tabela importantíssima aqui na nossa ideia do framework, chamado funcionalidades. Vejam o seguinte, qual é o código da tabela do módulo institucional? Código 3, certo? Então vamos lá na tabela funcionalidade. Aqui a chave estrangeira, como eu disse. Então, relacionada ao módulo institucional, existe 1, 2, 3, 4, 5 funcionalidades. Quais são elas? DOPS LBI, relações institucionais, essas demais aqui, ó. E aí elas estão lá, a gente olhar lá o portal, exatamente, elas estão contidas lá. Então aqui vamos novamente atualizar a página, para ele trazer de volta aqui o nome como estava. Então dentro aqui é exatamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente todas essas aqui, 1, 2, 3, 4, 5. A sexta deve estar, como ele não está ordenado, ele deve estar por aqui, deve ter uma sexta tabela em algum momento. Então nós temos todos essas funcionalidades associadas ao módulo. E qual a importância dessa tabela funcionalidade? A importância é o seguinte, toda e qualquer tela ela é chamada por um desses links que corresponde ao registro na tabela funcionalidade. Percebam como vai ser fácil agora entender, ó. Olha só, nós temos aqui, por exemplo, uma funcionalidade chamada DOPS LBI.
Aí temos essas informações aqui referente a uma funcionalidade. Especificamente ela é do tipo conteúdo 5, né? Então vamos lá na tabela tipo conteúdo para saber do que se trata. Tipo conteúdo 5, ela quer dizer que é o que? Ela é uma funcionalidade que representa um link externo. Já que ela representa um link externo, as únicas informações que precisam ser preenchidas para ela são, claro, a chave primária, a que módulo ela pertence, módulo 3, que corresponde ao módulo institucional, o nome, né? Esse nome corresponde a essa descrição aqui, né? Se a gente atualizar, nós teremos aqui, ó, o nome corresponde à informação que vai aparecer no menu suspenso. O URL vai ser justamente o link que vai ser acessado, a página que vai ser acessada quando o link for clicado. Temos também a informação código. Esse código aqui é interessante, por exemplo, por que institucional está logo depois de DOP e anterior a essas outras aqui? Justamente porque o código dele é inferior a esses outros dois, mas é depois do código desse primeiro link. Então o código serve para ordenar. Se eu quisesse que DOP CLBI visse na frente do DOP, simplesmente eu teria que alterar aqui, ó, onde tem DOP CLBI, eu teria que colocar um código bem inferior. Se eu botar DOP CLBI, se eu botar simplesmente aqui, ó, 0, então ele vai ficar um código inferior, código inferior, ele é até string, porque ele permite ordenar muito melhor do que o número. Então se a gente for dar um atualizar aqui na página, no institucional, você já tem DOP CLBI na frente do DOP divisão de operações. Então, só para isso que serve esse código. E é muito simples e muito útil, porque às vezes você quer simplesmente mudar a posição de um link, e aí você consegue fazer isso sem ter que mexer no código fonte. Restabelecer como estava antes, tudo bem? Então, para essa funcionalidade, a única coisa que precisa estar preenchida é isso, ó. Como se trata de um link, conteúdo tipo 5, que é link externo, então é um dos conteúdos mais simples possível de se tratar. Todas as outras informações, você perceba que não estão preenchidas. Simplesmente a última informação, sim. A última informação é o que? Visível no menu, sim ou não. Se eu botar 0, por exemplo, ele passa a não aparecer mais no menu. Então vamos ver o que acontece. Atualizei. Se eu for institucional de novo, você já não vê mais aqui o DOP CLBI. Então é para isso que serve essa informação, 0 ou 1. Então vou voltar a 0. Agora vamos entender o efeito disso no código fonte. Então nós mostramos que existe aqui no arquivo index.php, dentro da seção da construção do menu de navegação, existe uma query, né, que ele faz select em vários campos, mas basicamente o que interessa são essas tabelas que eu acabei de explicar: módulo e funcionalidade, né? Para cada módulo ele vai listar todas as funcionalidades desse módulo. E o resultado dessa consulta é o que nós mostramos aqui, ó. Ela aqui está na forma de texto. Então você percebe o seguinte, ó, existe apenas um registro para o módulo institucional, mas ele se repete aqui. Por quê? Porque ele possui vários filhos, né? Existem várias funcionalidades relacionadas ao módulo institucional. Então ele se repete, né, tantas vezes quanto a quantidade de filho que ele tem.
E lá no nosso código-fonte, a gente faz um tratamento específico para que ele imprima na tela apenas uma vez o nome do módulo e imprima quantas vezes for necessária as funcionalidades. É o resultado que nós temos aqui, ó. Perceba, existe o institucional, existe aqui a impressão das linhas referente a cada funcionalidade desse módulo. Vamos lá no código-fonte para entender exatamente como isso funciona. Então nós temos essa consulta SQL, que traz aquela linha que nós mostramos, e aqui tem o tratamento, né? Para cada linha vai ter um tratamento. Então, ó, para cada linha dessa daqui vai ter um tratamento para fazer a construção desses menus de navegação. Então vamos lá. Ele passou a primeira linha, vamos diretamente nessa segunda linha aqui, DOP CLBI. Então ele vai trazer o seguinte, ele vai lá na segunda linha, ele traz as informações, e o que é importante é bem aqui, ele vai querer saber o tipo do conteúdo. Qual o tipo de conteúdo dessa funcionalidade? Do tipo 5, 5 representa link externo. Muito bem, então ele vai tratar aqui. Se aquela linha que corresponde a uma funcionalidade for do tipo 5, ele vai tratar lá embaixo. De que forma? Do tipo 5. Pronto, do tipo 5. O mesmo tratamento ele faz para o conteúdo do tipo 5 ou do tipo 7. O que ele vai fazer? Simplesmente ele vai adicionar um link cujo destino desse link, o que vai acontecer quando clicar nesse link? Ele vai abrir esse endereço. E de onde ele trouxe esse endereço? Esse endereço é uma das informações contida na tabela funcionalidade. Preste atenção, ó. Bem aqui o endereço. Então, quando o tipo de conteúdo for link externo, é o tratamento mais simples que tem. Simplesmente ele traz, né, o nome para ser impresso na tela, traz a informação da URL. Então ele vai montar dinamicamente um link cujo rótulo é DOP-CLBI, e por detrás desse link existe a página que vai ser aberta quando o link for clicado. Então olha só como é feita essa construção. Aqui tem uma tag HTML de link. Em vez de você botar uma coisa fixa aqui, você traz dinamicamente esse conteúdo. Então, para o conteúdo de 5, que nesse caso corresponde a DOP-CLBI, ele vai trazer simplesmente o endereço, a URL, e vai abrir o site da DOP do CLBI. Então, dessa forma, ele construiu esse item institucional. Tem que mandar atualizar, porque nós tínhamos mandado esse link desaparecer. Então aqui, ó, a gente vai ter DOP-CLBI. Se a gente estacionar o mouse em cima, DOP-CLBI, se a gente estacionar o mouse em cima, vejam aqui no canto inferior da tela, no canto inferior esquerdo, que ele está apontando para www.dop.clbi. E se nós clicarmos, né, ele vai abrir em uma nova tela o site DOP.clbi. Como a gente não está conectado na intraE, ele não vai conectar. Mas é isso, ó, DOP-CLBI. Então ele montou dinamicamente este item do menu. Então estamos falando da tela mais simples, que é do tipo 5. E se vocês lembram, ele faz o mesmo tratamento para a tela do tipo 5 como para o tipo 7. Então existe aqui uma tela do tipo 7. Tela tipo 7, planejar e executar operações. Ela está relacionada ao módulo 7. Vamos pesquisar. Quem é o módulo 7? Módulo 7, a gente abre a tabela módulos. Módulo 7 é o que? Processo. Então vamos lá no site, no portal. Vamos lá no portal. A gente vai ver, ó, módulo 7, processo. Dentro de processo existe planejar e executar operações. Então ele, para esse módulo, ele só encontrou uma funcionalidade e trouxe ela aqui, né? Então tá aqui o label dela, planejar e executar operações. Quando aquele link for clicado, ele vai abrir uma página chamada, só que isso aqui ele é diferente, ele é um link interno, não um link externo. Então ele vai apontar para esse endereço aqui, ó, um diretório chamado planejar e executar operações 6/index.
Então, vamos ver aqui, ó, o resultado. Dentro de processo, a gente passa aqui o mouse, estaciona o mouse sobre o link, e aqui no menu, no canto inferior esquerdo, vocês têm lá, ó, localhost /portal, que é o arquivo htdocs, onde está hospedado todo o site. Lá dentro existe um subdiretório chamado planejar e executar operações, e lá dentro tem um arquivo index.html que corresponde ao modelo de processo da divisão de operações. Quando a gente clica, ó, ele vai abrir uma nova tela, o modelo de processo. Então, essa é a explicação de funcionalidade utilizando o tipo de conteúdo mais simples que tem, né? Percebam que para esse tipo de conteúdo as únicas informações necessárias são essas aqui, ó. ID, a qual módulo ele pertence, o nome que vai aparecer lá, que a gente chama de label, a URL, o que vai acontecer, qual página vai abrir quando o link for clicado, o código, que serve só simplesmente para fazer a ordenação dos itens, o tipo de conteúdo dela, o resto nada disso aqui é preenchido, e só no final você vai dizer se quer para mostrar ou não no menu. E a codificação correspondente a isso está lá no arquivo index.php, na seção da criação do menu de navegação, que esse menu é criado dinamicamente. Então, quando o tipo do conteúdo for 5 ou 7, simplesmente ele vai montar uma tag HTML correspondente ao link. E se vocês lembrarem quais são os valores de uma tag HTML de um link, é basicamente dizer qual página vai ser aberta e você dizer qual é o label, o rótulo desse link, ó. Isso aqui, eu vou já falar sobre isso aqui. Target blank quer dizer que quando isso for clicado, ele vai abrir em um novo navegador. Esse small span é simplesmente para a gente colocar um ícone, entendeu? Esse ícone aqui é um triângulozinho voltado para a direita. Então, por exemplo, ó, isso aqui é só a questão mesmo de formatação. Ó. Tá vendo esse triângulozinho bem aqui? É porque eu botei aqui uma formatação para isso. E bem aqui, ó, funcionalidade nome. Faz parte aqui que eu estou fechando a tag de link. A tag de link você tem que botar necessariamente o nome desse link, né? Um label para isso, para quando esse label for clicado ele executar uma ação. E esse funcionalidade nome é nada mais nada menos que a informação trazida lá da tabela funcionalidade, especificamente o campo nome. Então ele monta dinamicamente esse link. Ok? Fim desta videoaula. Studio, me ajude.